Olá, estudante de orgânica, vamos para a nossa segunda aula de revisão de alcenos, termoquímica, cinética e adição eletrofílica. Na aula passada nós falamos sobre ordem de prioridade de substituintes da configuração IZ, falamos de cis e trans também, e nomenclatura sistemática dos alcenos. Nessa aula nós vamos falar sobre índice de saturação, diagrama de reação coordenada, identificação de eletrófilo ou nucleófilo na reação e uso de setas curvas. Vamos para o nosso primeiro exercício. Vários estudos têm mostrado que o beta-caroteno, um precursor da vitamina A, tem um importante papel na prevenção de câncer. A forma molecular do beta-caroteno é C40H56. E ele contém 2 anéis e nenhuma tripla ligação. Quantas ligações duplas ele tem? Vamos dar uma relembrada nisso? Então nós vimos aqui que a forma molecular, sobre forma molecular e grau de saturação, quando estudamos alcenos. Essa forma molecular é chamada de forma molecular geral, CnH2n mais 2. Enquanto o ciclano tem CnH2n e o alceno CnH2n. Mas utilizando a fórmula geral, CnH2n mais 2, e subtraindo o número de hidrogênios, podemos ter o chamado grau de insaturação. Então, esse grau de insaturação nos possibilita verificar, por exemplo, se eu tenho ciclos duplas na estrutura ou até dupla e ciclo ao mesmo tempo. Então, é bem interessante. Então, por exemplo, aqui nesse exercício, chegou-se a um grau de saturação, tá, de 2. Porque havia uma diferença de 4 hidrogênios entre a fórmula de um alcano, que a gente chama de fórmula geral, e a fórmula dada. Então, o grau de saturação 2 indica o quê? 2 duplas, uma dupla, um anel, 2 anéis ou uma tripla ligação. Então, reduz as possibilidades estruturais, sempre obedecendo a fórmula molecular, obviamente. Tá? Então, nós vimos também um outro exercício em que foi pedida a fórmula molecular, né? Mas aí com os dados, eu tenho 5 carbonos, uma ligação e um anel. Então eu sei que vai ter menos 2 hidrogênios por causa da π e menos 2 hidrogênios na fórmula molecular por causa do anel. Então assim se faz os cálculos necessários. Também vimos também, a partir da fórmula molecular, né, o grau de saturação. O grau de saturação é basicamente ver a diferença de hidrogênios em relação à fórmula geral e dividir por 2 tem-se o grau de insaturação. Então, nesse exercício aqui, tá, vamos estar resolvendo. Então, primeira coisa, usar a fórmula geral. CnH2n mais 2 e como tem para 40 carbonos. Se a gente for ver bem aqui, é o dobro mais 2. O dobro de 40, 80, mais 2, 82. Então, nós temos aqui a fórmula geral. C40H82 para um alcano. Tá? Nesse caso agora, a gente tem que subtrair a fórmula dada da fórmula geral. Número de hidrogênios. A gente tem 82 hidrogênios aqui e 56 hidrogênios aqui. Então, só subtrai 82 de 56. Então, está faltando aí 26 hidrogênios. Dividindo por 2, nós vamos ter o grau de saturação. Então, o grau de saturação é 13. Nesse caso aqui, então, pode ser 13 π como 13 anéis ou alguma composição entre π e anéis. Mas, aqui a gente tem um dado. Ele contém 2 anéis, nenhuma tripla. Então, vai ter só anel e ligação dupla. Daí vão ser, né, o que sobrar para a quantidade de ligação π. E aí, então, aí como ele tem 2 anéis e nenhuma tripla ligação do problema, a gente vai ter 2 graus de saturação a menos, ou seja, 13 menos 2 vai dar 11. Então a resposta é: o beta-caroteno possui 11 duplas ligações. Observe o diagrama de coordenada, né? Onde A é o reagente, D é o produto, e responde as seguintes questões.
Então, essa parte de diagrama a gente também viu. Vamos dar uma revisada aí e responder cada pergunta. Nós falamos sobre quando falamos em termodinâmica e cinética da reação. A termodinâmica, ela descreve a propriedade do sistema em equilíbrio e a cinética, a rapidez dessa. E aí, então, mas o mesmo gráfico que eu posso pensar em termos cinéticos, eu posso pensar em termos termodinâmicos. Tá? E aí, então, tem a energia livre dos reagentes, do estado de transição e dos produtos. Aí o cálculo da constante de equilíbrio, né, considerando a concentração dos produtos e dos reagentes. E aí, a energia livre ela vai me dar um dado de quão espontânea essa reação naquela condição. Aí o valor do K igual a 1 é bem interessante. Se o K for maior que 1, é uma reação exergônica, menor que 1 é endergônica. Se é maior que 1, ela é espontânea, se for menor que 1, ela não é espontânea naquelas condições. Aqui, então, o cálculo da energia livre, né, que pode ser feito. E ela também tem o seu chamado fator entálpico e fator entrópico para ser considerado. Tá? Então, a entalpia tem a ver com a energia das ligações quebradas e formadas, e a entropia tem a ver com a liberdade do sistema. Tá? Então, a liberdade do sistema. Aqui também a tabelinha de cálculo de entalpia. Fizemos um cálculo de entalpia, chegamos, por exemplo, que essa reação ela é exotérmica. Tá? Em solução muda um pouquinho os cálculos. E a cinética química também tem seu fator entálpico e fator entrópico. Tá? E aqui o joguinho da velha nos indica aí o estado de transição. E aí nesse caso aqui, a cinética então é em relação ao estado de transição, a energia livre do estado de transição menos a energia do reagente. Estuda só esse começo aqui. E essa energia livre pode ser pequena ou grande, independente se for exergônica ou endergônica. Tá? Aí na cinética química, né, pode ter reação de primeira ordem, segunda ordem, e há uma relação entre termodinâmica e cinética química. Aqui só a reação, né, então formação e reação com ácido bromídrico e um alceno. A primeira estado de transição, que é quando o nucleófilo captura o eletrófilo, né, e aí forma o carbocátio. E aí na segunda etapa, né, o carbocátio reage com o nucleófilo e aí forma um outro estado de transição e o produto final. Isso é representado, pode ser separado aqui, né? O reagente, estado de transição, gera o carbocátio, e na segunda, o carbocátio, estado de transição, gera o produto. Ou nós podemos ver aqui o gráfico como um todo, que normalmente é o diagrama, né? Que é feito. A primeira etapa, então esse é o reagente, esse é o produto da primeira etapa, que a gente vai chamar de intermediário, e a segunda etapa, o reagente da segunda etapa é o intermediário, e o produto final. Tá? E tem o estado de transição entre eles. Então vamos lá. Vamos observar o diagrama e está respondendo. Vamos responder a primeira pergunta. Quantos intermediários tem a reação? Então, se você for olhar aqui, aqui nós temos os reagentes, no pico nós temos o estado de transição, e aqui nós temos o intermediário, e aqui o produto. Então, quantos intermediários tem a reação? O intermediário B e o C. 2 intermediários. Vamos para a segunda pergunta. Quantos estados de transição tem a reação? Os picos de energia máxima, tá? As máximas, vamos falar assim, de energia livre, são os estados de transição. Então, nós vamos ter 3 estados de transição. Vamos para o item C. Qual é a etapa mais rápida da reação? Então, vamos olhar aqui. De A a B, nós temos a primeira etapa. De B a C, nós temos a segunda etapa. De C a D, a terceira etapa. Cada etapa dessa tem um estado de transição. Mas, quando a gente está falando em velocidade, a cinética da reação ela tem a ver com a energia do estado de transição menos a energia do reagente de cada etapa. Então, se você olhar aqui, há uma diferença de energia bastante grande.
entre o reagente A e o seu estado de transição. Aqui, ó, há uma diferença também grande entre o seu estado, entre o reagente dessa etapa e o seu estado de transição. Já aqui, ó, a diferença é menor. Então, como ele está perguntando qual é a etapa mais rápida, então é a terceira etapa, que é a etapa de C para D, ou terceira etapa, dá na mesma. Qual é mais estável, A ou D? Está vendo, então, A é o nosso reagente e D é o nosso produto da equação global. Bom, como A tem uma energia livre maior que D, ele é menos estável. Então, D, por ter uma energia livre menor, ele é mais estável. Então, o produto D é mais estável. Qual é o reagente da etapa determinante da reação? Bom, o que é a etapa determinante da reação? A etapa determinante da reação é a etapa de maior energia livre do estado de transição. Nesse caso aqui, ó, o estado de transição de maior energia do sistema é esse. Então está onde? Na segunda etapa, de B para C. Então o reagente, tá, da etapa determinante, a etapa que, diz assim, lenta da reação, porque passa pelo estado de transição de maior energia, é o intermediário B. Então, o intermediário B. A primeira etapa da reação é exergônica ou endergônica. Então, a primeira etapa é de A para B. Bom, aí se a gente olhar aqui, ó, a energia livre de B é maior que a energia livre de A. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o quê? A energia livre desse menos a energia livre desse vai dar um ΔG maior que zero. Nós temos uma ΔG maior que zero, endergônica. ΔG menor que zero, exergônica. Então, a primeira etapa ela é endergônica. A reação global ela é exergônica ou endergônica. Então, a gente vai olhar aqui, ó, a energia de A é maior que a energia de D. A energia de D é menor. Se eu fizer o cálculo desse menos esse, vai dar um número negativo. Então, agora a gente tem uma reação global exergônica. Vamos agora, então, para o próximo exercício. Identifique o eletrófilo e o nucleófilo em cada reação a seguir. Então, utilize as setas curvas para demonstrar o processo de quebra e formação da ligação. Vamos, então, dar uma revisada. Então, nós vimos aqui que os alcenos reagem e, sobre a seta curva, a reação de um alceno ela pode ocorrer numa molécula simples ou composta, complexa, né? E a ideia, então, é reduzir a necessidade de memorização e entender como o grupo funcional ele reage. E, essencialmente, o que é a química orgânica? Está relacionada à interação de átomos de moléculas ricas em elétrons e átomos de moléculas deficientes de elétrons. Então, é a força de atração que faz com que as reações químicas aconteçam. Então, átomos ricos em elétrons são atraídos por átomos deficientes em elétrons. Tá? Conhecendo cada grupo funcional novo, tá? Nós vamos estar entendendo as reações e explicando por regras simples. Então, para entender como o grupo reage, eu tenho que reconhecer os átomos que são ricos ou deficientes em elétrons. E a gente chama os deficientes em elétrons de eletrófilo. O eletrófilo aceita a par de elétrons, tá? Ou elétron desemparelhado. A gente tem aqui, ó, carga positiva, pode ter também o boro, que ele é deficiente em elétrons, por não ter o octeto completo, ou radical. E o nucleófilo? Ele tem um par de elétrons que pode compartilhar. A gente vê aqui, ó, carga negativa, ou o nitrogênio que é neutro, que tem par de elétrons para compartilhar, ou a água. E aí o nucleófilo reage com o eletrófilo, sempre nessa sequência, nunca o inverso. Os eletrófilos podem ser chamados de átomos de Lewis e o nucleófilo base de Lewis. Então, onde se entra a seta curva? A seta curva é para demonstrar graficamente como o mecanismo ocorre. Então, uma seta indica o movimento de 2 elétrons, a semisseta indica o movimento de 1 elétron. Então, vocês viram ali
Então, aqui o nucleófilo ele vai capturar o hidrogênio, o par de elétrons sai com o bromo, forma o brometo e o carbocátio. O brometo vai reagir com o carbocátio, agora ele é o nucleófilo, e voilá, temos o nosso produto, temos uma reação de adição eletrofílica. Tá? Tomar cuidado para seguir a direção dos fluxos de elétrons, aqui por exemplo, tá? Nunca contra o fluxo de elétrons. As setas curvas, elas só indicam para o movimento elétrico, nunca movimento de átomos, então isso aqui pode, isso aqui não pode. E elas sempre começam na fonte de elétrons, nunca no átomo. Também, isso aqui é a ligação π e não no carbono. Tá? Então vamos voltar lá e resolver. Então aqui, o que a gente tem? Nós temos o reagente e podemos identificar facilmente, rico em elétrons, nucleófilo. Deficiente em elétrons, eletrófilo. O nucleófilo reage com o eletrófilo, então o nucleófilo vai reagir a partir de uma seta o carbono eletrófilo. Tá? Parte dos elétrons, sempre dos elétrons, nunca de átomo, e chega no carbono positivo. Tá? Vamos para o item B. Agora aqui, rico em elétrons, porque é a ligação π, tá? A ligação dupla tem uma sigma e uma π, nós vimos isso, alta densidade eletrônica, e aqui, aqui é o exemplo de eletrófilo. Tá? Ele tem um elétron desemparelhado e ele é ávido por elétron, então ele é um eletrófilo. Então nós temos aqui o nosso nucleófilo e o nosso eletrófilo. E aí a reação, a seta curva vai indicar o movimento de elétrons, tá? Do nucleófilo para o eletrófilo. Só aqui, tem um detalhe, não é uma seta, é sim uma semisseta. Por quê? A ligação π vai se romper e ela vai se ligar com o elétron do bromo para poder formar o par de elétrons. E o outro elétron, ele vai para o carbono, gerando um novo radical alquílico. Vamos então para o item C. Aqui nós temos então um centro deficiente de elétrons e aqui um centro rico de elétrons. Mesmo sendo neutro, nós temos par de elétrons não ligantes. Então, esse é o nosso nucleófilo e esse é o nosso eletrófilo. Bom, como a reação é indicada do nucleófilo para o eletrófilo, então a seta curva vai indicar o movimento, né, a ligação, né, a doação do par de elétrons do nucleófilo para o eletrófilo. E aí, então nós temos aqui aí o nosso produto aqui, um éter protonar. Tá? Usa a seta curva para mostrar o fluxo de elétrons responsáveis pela conversão dos reagentes e produtos. Então a gente tem aqui, tá? Aqui já está tudo prontinho. A pergunta é, como é que eu vou movimentar esses elétrons? Tá? Por exemplo, aqui rompeu, então ele saiu com o par de elétrons, diz que está com carga negativa. Enquanto aqui, de ligação sigma, virou para uma simples, né? Virou para uma dupla. Aí eu faço como? O par de elétrons vem daqui para cá, ou esse par de elétrons vem daqui para cá. Tá? Então, se você lembrar, o fluxo de elétrons vai do centro de maior densidade eletrônica para o centro de menor densidade eletrônica. Então aqui, esse é o centro de maior densidade eletrônica. Então, vamos esperar que esse par de elétrons venha para cá e ocorra a quebra dessa ligação, e aí o par de elétrons sai com oxigênio. Então, vamos indicar isso aí. Tá? O inverso não é verdadeiro. E quebra a ligação, tá? E aí nós temos aí, fica bem óbvio, o par de elétrons deixou de existir, porque o par de elétrons não ligante passou a ser ligante, e esse aqui, o par de elétrons ligante, passou a ser não ligante, por isso a carga, aqui o par de elétrons não ligantes passou a ser ligante, passou a ser não ligante. Vamos voltar. Então, vamos para o item A, onde a gente tem aqui
uma região de alta densidade eletrônica. Nesse caso aqui, a pergunta é, esse par de elétrons vem para cá, forma dupla e esse sai, que daí essa metoxila, né, está com carga negativa, ou seja, um par de elétrons ligante passou a ser não ligante, ou é o inverso, tá? Esse par de elétrons vem para cá. Tá? Bom, nesse caso, a regrinha que nós vimos é o quê? Que o fluxo de elétrons é da região de maior densidade eletrônica para menor densidade eletrônica. Aqui tem 3 pares de elétrons não ligantes. Aqui somente tem 2. Não está mostrando, mas são 2. Então, o fluxo de elétrons é do átomo de maior densidade eletrônica para o átomo de menor densidade eletrônica. Então, a gente vai ter essa situação. Ó. Par de elétrons não ligantes passando a ser ligante, formando a ligação π. E o par de elétrons ligantes passando a ser não ligante, formando a metoxila. Aí nós temos fluxo de elétrons. Para o item B. Agora aqui a gente já sabe, ó, esse aqui é o nucleófilo, tá? Estão separados. Aqui também o nucleófilo. E nós temos que achar o nosso eletrófilo aqui, que é obviamente esse hidrogênio aqui. Então, nesse caso aqui, esse carbono aqui é um carbono sp, ou seja, ele é um carbono que tem um alto caráter S, então ele é mais eletronegativo que o carbono sp3 e o carbono sp2. Então há uma diferença de eletronegatividade entre esse carbono e esse hidrogênio. Então esse hidrogênio ele é mais ácido que o hidrogênio ligado ao carbono sp3 ou o hidrogênio ligado ao carbono sp2. Então aqui está o nosso eletrófilo. Tá? E aí então nós vamos ter o nucleófilo reagindo com o eletrófilo, como vai indicar aqui a seta curva, captura o próton. Tá? Só que não para por aí, só capturar o próton e esse par de elétrons vem com o próton ou fica com o carbono? Não, o próton sai e aí então o par de elétrons ele passa a ser de par ligante a par não ligante, por isso que esse carbono tem uma carga negativa, tá? E aqui o NH3, está faltando a carga positiva dele, mas tem uma carga positiva aqui. Tá? O item C, o nucleófilo é bem óbvio, é a metoxila. Tá? E aqui, ó, qual é o eletrófilo? Bom, o bromo é mais eletronegativo que o carbono. Automaticamente, então, tem uma carga parcial negativa no bromo e uma carga parcial positiva no carbono. Então, está aqui o nosso eletrófilo. Tá? E a capacidade de reconhecer centros ricos e deficientes de elétrons é a chave para estudar orgânica e, via mecanismos, chegar nos produtos. Então nós vamos ter o quê? O nosso nucleófilo reagindo com o eletrófilo, que no caso é o carbono. E o bromo, ele vai sair, até porque o carbono ficaria com 5 ligações, ele é obrigado a sair. Então nós vamos ter o bromo saindo com seu par de elétrons, formando um brometo. E aqui gerou um éter. Tá? Então, nossa referência bibliográfica tanto o volume Paula Bruce e o Guia de Estudos, de Soluções, Dankon pro Viatento. Tá? Obrigado pela atenção e Esperanto, Soli Dio, Glória.